Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Fagner Silva, com muita alegria que venho neste momento também fazer essa transmissão ao vivo. É uma honra muito grande poder compartilhar um pouco da palavra de Deus para o seu coração, um pouco da mensagem da palavra de Deus. E muitas vezes eu trabalho temas que são perguntas, porque essas perguntas geralmente são perguntas ou dúvidas que muitas vezes as pessoas também elas têm ao longo de sua caminhada cristã, e é justamente por falta de atenção que elas são corretas, simplesmente porque elas não conhecem a palavra de Deus. Por isso eu estou colocando um tema aí: quem disse que não podemos julgar? Ou quem disse que não posso julgar? No comum, a todo cristão que você pergunta se nós devemos ou não julgar, no comum ele vai dizer: não julgueis para que não sejam julgados. Mas eles citam o texto da palavra de Deus, ali de Mateus capítulo 7, sem analisar o seu contexto, sem analisar a verdade que está ali, ou o que Jesus realmente queria dizer ali. Eu não sei se você já leu aquele capítulo de número 7 de Mateus, mas Jesus está tratando exatamente daqueles que julgavam ou tentava tirar um agueiro que estava no olho do seu irmão, quando na verdade ele estava com uma trave na sua. Então Jesus disse: como vocês querem julgar o irmão que está com um agueiro no olho, quando vocês têm uma trave em seus olhos? Por isso Jesus então vai dizer: não julgueis o seu irmão por um agueiro no olho, quando o seu irmão pode julgar você por uma trave que está no seu. Mas quando a gente ler a Bíblia Sagrada, tem um livro também que eu gosto muito de usar, não sei se você conhece, Mais Erro que os Pregadores Devem Evitar, de Ciro Sanches, um grande pregador pentecostal e que sempre tem um senso muito crítico, né, em relação a alguns modismos que muitas vezes são pregadas na igreja ou dita por muitos pregadores. E então ele aborda também esse tema, justamente esse tema que eu estou falando aqui com os irmãos. Quem dos senhores e das senhoras que estão aqui, que conhece um pouquinho de história e conhece um pouco, né, da Reforma Protestante, que aconteceu no dia 31 de outubro, em séculos passados, você então, ao olhar para a história e olhar para Martinho Lutero, ao olhar para os fatos que aconteceram ali, a gente não tem dúvida alguma, né, de que todos, em uma só voz, teceriam elogios para Martinho Lutero, porque todos os cristãos bem informados admiram a atitude de Martinho Lutero por ele ter sido o protagonista da Reforma Protestante, por ele não ficar calado quando, ao ler a palavra de Deus, ao ler as Escrituras, ele descobre que o meio onde ele estava vivendo, o meio católico onde ele estava presente, não estava pregando as verdades da palavra de Deus. Lutero, então, não apenas começou a refutar, usando a palavra de Deus, refutando aqueles que estavam pregando, ensinando doutrinas erradas na igreja, como também o próprio Lutero, ele apregou na porta da igreja, imaginou? Apregou na porta da igreja as 95 teses, que era exatamente um desfecho total com a crendice papal, com a tradição católica. Inclusive, ele não pregou aquilo ali num dia comum. O dia 31 de outubro é véspera. Ou seja, ele colocou essa tese num dia estratégico. Ele colocou num dia onde todos iriam subir ao templo e iriam ter acesso àquela informação. Então, ele então fez essa atitude. Mas, porém, se Lutero estivesse presente hoje, não é? Se Lutero estivesse presente hoje, como diz aqui Ciro Sanches, não obstante, ninguém hoje quer ser
Primeiro, ninguém hoje quer ser Lutero. Ninguém hoje quer fazer exatamente como ele fez. Se a igreja atual brasileira precisa de uma reforma, poucos estão colocando a cara a tapa para querer então trazer uma reforma urgente para a igreja brasileira. Ninguém quer se pronunciar para isso, porque nós vivemos numa sociedade que prefere o conforto do erro do que o confronto da verdade. Nós vivemos uma sociedade que preferem viver unidos em torno de uma mentira do que andar separados em torno de uma verdade. Infelizmente, a gente vive uma sociedade assim, onde estão os reformadores atuais, onde estão os pregadores, onde estão os ensinadores, onde estão os escritores, os articulistas que têm coragem de se colocar de pé e deixar a sua cabeça rolar se for preciso, como fez João Batista, mas disposto a brigar pela verdade, a levantar a sua voz pela verdade, a se pronunciar pela verdade. Onde estão os reformadores atuais? Diante das contundentes análises que nós fazemos à luz da Bíblia Sagrada e a igreja atual e o público evangélico atual, nós percebemos que estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis. Eu sei que talvez você diga, mas pastor, nós somos o único exército que quando encontra um soldado ferido, a gente acaba de matar. Talvez você viva e acredite nesse clichê evangélico, né? Que a gente é o único exército, o único batalhão que vê alguém ferido e vai lá e acaba de matar. Na verdade, querido, esse é um clichê usado, né, pelos super pregadores ou pelos os pregadores populares da nossa cristandade, né? Porém, é um equívoco, porque apesar de serem citados por cantores ídolos e também por super pregadores, nós sabemos que isso se trata de querer incentivar os crentes a não submeterem a um julgamento, não é? Na verdade, é querer levar os crentes a uma atitude onde eles nunca se pronunciem contra a verdade. É isso que nós presenciamos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que, à luz da palavra, nós podemos sim e devemos julgar tudo quanto nós ouvimos, nós sentimos e tudo quanto nós vemos. Devemos, não apenas podemos, nós devemos nos pronunciar. Eu estou lendo, né, estava vendo aqui um livro muito conhecido de John Stott, que fala sobre nosso silêncio culpado. Nosso silêncio culpado. Queridos, às vezes eu tenho esse sentimento dentro de mim, de milhares e milhares de crentes e pessoas que estão sendo enganadas, muitas vezes caminhando debaixo de um erro, porque eu sei que eles estão debaixo de um erro e não me pronuncio para resgatá-lo. Não me pronuncio para dizer para eles, olha, vocês precisam despertar, vocês estão no lugar errado. Vocês estão olhando e seguindo uma ideia e um pensamento equivocado. Ou às vezes um pensamento até correto, mas com motivações completamente erradas. E eu me sinto como pastor nessa obrigação. Ou talvez você que esteja me ouvindo não sinta essa obrigação. Talvez você não enxergue o ministério pastoral assim, não enxergue o ministério, né, ou a missão que nós como igreja temos assim. Talvez você ache que a gente deve cada um fazer a sua parte, mas eu estou caminhando e vejo meu irmão errando, mas não tenho a coragem de dizer nada para ele, porque afinal de contas ele faz a parte dele, eu faço a minha. Quando na verdade nós precisamos sim se colocar de pé. Nós precisamos sim erguer a nossa voz. Queridos, nós vemos hoje nas 7 maravilhas do mundo cristão, do mundo evangélico, né? As 7 maravilhas do mundo gospel. Pastor, quais são as 7 maravilhas do mundo gospel? Pronto. A primeira é a prosperidade. A prosperidade é a primeira maravilha do mundo gospel. Hoje o pregador tem que pregar sobre prosperidade. Hoje o pregador tem que falar de prosperidade. Os crentes vêm para a igreja porque eles querem serem confortados. Se a gente não pregar sobre o conforto para a vida deles, a gente então está errado, porque o evangelho da prosperidade, ela deve então ser pregada constantemente. Os crentes têm que enriquecer, têm que ter saúde, têm que ter prosperidade, têm que ter bens materiais. Então a gente vê que essa é a primeira maravilha do mundo evangélico. A prosperidade, tem que pregar prosperidade. A gente vê então nossos púlpitos, nossos altares sendo então bombardeados por pregadores e cantores, onde os louvores e as pregações são unicamente para prosperidade.
Pastor, o senhor é pregador da miséria? Não, não sou pregador da miséria. Mas, irmãos, venhamos e convenhamos. O símbolo do cristianismo não é uma escada da prosperidade, degraus de prosperidade, 7 passos para vitórias. O símbolo do cristianismo é uma cruz. Toma a sua cruz e siga-me. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode ter muitas pessoas que discordem do que eu estou dizendo, mas não queira discordar de mim apenas, discorde do conteúdo, daquilo que eu estou falando, discorde da palavra de Deus. Nós hoje vivemos também uma época de a segunda maravilha do mundo evangélico é o ecumenismo. Nós vivemos hoje um profundo ecumenismo que está sendo propagado no meio cristão. O alvo hoje em dia não é mais pregar a verdade. O alvo hoje é unir as forças por um bem comum. Não, pastor, não julga fulano não julga fulano também não fala de fulano não, porque afinal a gente tem que estar todo mundo unido. Irmãos, unido em prol de uma mentira, unido em prol de uma heresia, unido em prol de motivações notadamente, declaradamente erradas. Será que é isso que a gente está vivendo? Será que é isso que a gente deve viver? Será que a doutrina, ela não divide? Porque a verdadeira doutrina vai causar sim divisão. Porque quem ama a verdade vai ficar junto com quem quer a verdade, mas quem ama a mentira vai ficar sempre brigando e defendendo em prol da mentira. Temos que nos unir? Sim, temos que nos unir, mas unir em torno da verdade, não em torno da mentira. Unir em torno daquilo que a palavra de Deus prescreve. É por isso que a cada dia surgem então aí igrejas para todos os gostos. Todos os dias são abertas igrejas para atender as necessidades ou os gostos daqueles que querem, queridos. Igreja não deve ser implantada para atender um gosto de um determinado público. Não deve ser implantada para atender um gosto de determinada plateia. Nós precisamos então ver que isto é errado, está comumente prejudicando a verdade da palavra de Deus. Pastor, qual é então a outra maravilha aí do mundo cristão? Eu estou falando aqui de 7 maravilhas do mundo evangélico. A terceira é a teologia, né, que muitas vezes é pregada, né, que eu chamo de teologicentrismo, porque justamente o negócio não é abrir mão das convicções teológicas, mas as pessoas então não abrem mão da visão teológica. Tem pessoas que ele fica preso a um pensamento teológico. Por exemplo, se Calvino falou, está falado. Eu creio foi Calvino que disse, foi Armínio que disse, e fica preso a um pensamento teológico e às vezes faz da sua vida cristã a base, né, a partir desse pensamento teológico. Queridos, a gente vive também hoje um farisaísmo sem tamanho. Esse aqui é a quarta maravilha do mundo evangélico, o farisaísmo. Nós vemos hoje um grande farisaísmo na sociedade evangélica brasileira. Aqui está meu repúdio pelos farisaísmos que acontece na igreja evangélica. Essa maravilha também deve estar bem cotada, né, por aqueles que se dizem conservadores, mas são, na verdade, extremistas. Sabemos que esses conservadores não estão sendo conservadores a partir das Escrituras, mas a partir dos seus pensamentos pessoais, a partir das suas próprias ideias. Irmãos, quando nós observamos esses pêssegos conservadores, nós observamos que eles são aqueles que se engasgam com um mosquito, mas eles engolem um camelo, né? Eu vi recentemente um pastor, ou um dito pastor, que eu não chamo de pastor, mas um pastel, ele dizendo, né, ou disciplinando, na verdade, uma jovem da igreja, porque deu luzes no cabelo, não é? Aí disciplinou a jovem, afastou a jovem, desviou toda a família da jovem praticamente da igreja, mas o mesmo dito pastor, meses depois, ele, não apenas ele, mas a filha, a família dá luz no cabelo e ele pinta o cabelo, né? Aí o problema está o quê? Está na cor? O problema foi porque a irmãzinha é pobrezinha, é simplesinha, mas está lá na igreja, então corta o dela? Esse é o problema? Mas eu posso fazer porque eu sou líder, eu posso fazer porque afinal de contas eu sou ungido do Senhor. Não toqueis nos ungidos. Meus irmãos, eu sou ungido, você também é. Do jeito que eu não posso estar tocando na vida de ninguém, ninguém pode tocar na minha vida. A não ser que ele me julgue de acordo com as Escrituras. Mas essa ideia de, eu sou ungido do Senhor, então ninguém toque em mim, ninguém... Não, irmãos, vamos despertar, vamos acordar. Ei, século 21. Século 21.
Nós precisamos pregar a verdade do Evangelho. Existe outro problema também muito sério que nós encontramos hoje, né, que é a que mais... a quinta maravilha do mundo evangélico, sabe qual é? A quinta maravilha do mundo evangélico é o antropocentrismo. Nós hoje estamos idolatrando o homem. Irmãos, o homem está no centro de tudo. De tudo. Os louvores é colocando o homem no centro, as pregações é colocando o homem no centro. A igreja tende a fazer do seu líder espiritual um guru evangélico, né? E faz dele, então, a peça principal, faz dele o centro, não é? As pregações determine sua vitória, você nasceu para ser um vencedor, você nasceu para ser a elite, né? Você é corpo e não cauda, né? Então segue aí uma série de coisas, de crendices aí ditas evangélicas. Então profetize para você mesmo, diga isso, ou diga aquilo, né? Não tenho dúvida, querido, de que o humanismo e o antropocentrismo têm penetrado dentro das igrejas. Nós vemos duas pessoas que são idólatras. O líder erra, o pastor, o evangelista, o presbítero, ou quem quer que esteja na liderança dele erra. Ele errou, mas é com ele Deus. Afinal de contas, querido, se você sabe do erro, você deve confrontá-lo. A Bíblia diz que se teu irmão pecar, vai a ele. Nós devemos ir a ele e corrigir o erro. É claro que antes de você, de qualquer coisa, de comunicar para qualquer outra pessoa, você deve ir à pessoa, deve confrontá-lo, porque nós não podemos viver nessa idolatria do homem, né? Idolatria das pessoas. Nós também vivemos hoje um período de extravagância, né? Essa é a sexta maravilha do mundo cristão, do mundo evangélico, que é a extravagância. Não há dúvida de que as igrejas estão transformando os cultos em shows. Você vê os cultos nas igrejas, nas cruzadas, é mais né? Vai para lá e vai para cá. Não há mais uma pregação centrada na palavra de Deus, onde o pregador grita: arrependei-vos, ó pecadores. A mensagem você vai passar por cima. A mensagem é: quem te viu na prova e não te ajudou vai ver você por cima. A mensagem é: quem te viu andando de bicicleta vai te ver voar. A mensagem é: quem te viu na prova e não te ajudou vai ter que te ver prosperar. A mensagem nas cruzadas marcha que a muralha cai, não é? As mensagens nas cruzadas você tem que brilhar. A mensagem nas cruzadas são: você é estrela. Cadê a mensagem do evangelho? Eu não estou criticando aqui esses louvores, entendam. O que eu estou dizendo é que não é louvores para uma cruzada evangelística. Por que nós estamos vivendo essa extravagância? Deixamos de fazer o culto para ganhar almas e estamos fazendo show para a sociedade. Estamos fazendo show para as pessoas. Irmãos, nós precisamos ser um pregador da palavra de Deus. Precisamos então fugir destas extravagâncias, né? Estamos vendo hoje os cultos virarem dança, estamos vendo hoje os cultos virarem diversão, estamos vendo então as pessoas, né, gritarem gritos frenéticos quando é anunciado um cantor, um pregador dentro da igreja, irmãos. Aplausos para o homem dentro da igreja. E a gente vê que essa também faz parte das 7 maravilhas do mundo evangélico, né? E também o que dizer, né, das baladas gospels, o que dizer aí das festas juninas gospel, dos carnaval gospel e tantas outras coisas que são aí já que está penetrando aí dentro da igreja evangélica. John MacArthur disse uma frase acertadamente que diz o seguinte: as escrituras dizem que os primeiros cristãos viraram o mundo de cabeça para baixo, mas em nossa geração está virando a igreja de cabeça para baixo. Irmãos, estão fazendo o inverso. Os primeiros cristãos viraram o mundo de cabeça para baixo, mas os cristãos estão virando a igreja de cabeça para baixo, por causa das extravagâncias que a gente vê. E a 7ª maravilha do mundo cristão, do mundo evangélico, se chama o experiencialismo, né? Nós vemos um período hoje onde as pessoas elas são leigas, analfabetas de Bíblia, não conhecem a palavra, não conhecem Deus, não conhecem o povo de Deus, não sabe nada de Bíblia, não sabe nada de história, certo? Quer falar sem entender, quer comentar sem compreender, não conhece da palavra de Deus e quer falar, quer dar opinião. Queridos, estude a Bíblia primeiro, leia a palavra primeiro, comente aquilo que você sabe, comente aquilo que você conhece. Não seja leigo, não vá... Né? Até porque recentemente eu fiquei sabendo, não sei se procede, né? Provavelmente sim, porque é natural desse tal líder, ele dizendo que meu público é um público leigo,
Meu público é um público, em outra linguagem, né? Uma linguagem bem baixa. Meu público é um público burro. Ele chamou o público de galinha. Diz qualquer coisa, joga um milhozinho, uma coisinha ali, e o povo chega. Essa é o pensamento de alguns líderes para alguns cristãos que são igual aquele animal que vai para a pista, né, com aquela venda para ele não olhar para a direita nem para a esquerda, para não se assustar com o barulho dos carros e com as fotos. Né? Essas são as fraseologias usadas, né, por determinados líderes. Recentemente, um líder veio aqui em São Lourenço, né, e chegou no público da igreja e disse: eu não gosto de uma igreja muito sabida. Você quer o quê? Uma igreja leiga? Uma igreja quadrada? Uma igreja que não sabe da palavra de Deus? É isso que você quer? Porque é mais fácil de domar? Porque o conhecimento liberta, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas infelizmente nós temos uma geração de crentes que não pega na Bíblia. Uma geração de crentes que não quer ouvir mais a verdade. E quando alguém se pronuncia falando a verdade, a gente fica emburrado, a gente fecha a cara, a gente fica com raiva, porque afinal de contas tocou, não é, no nosso líder idólatra, ou líder que nós idolatramos. Não é? Então, infelizmente, irmãos, a gente está vivendo um período muito difícil. A gente está vivendo uma época aí de experiências espirituais, né, fabulosas, mas encontramos aí crentes vazios do conhecimento da palavra de Deus, vazios do conhecimento da palavra do Senhor. A pergunta que eu faço para você, né, que é o que a gente está discutindo aí hoje, é justamente essa aí. Quem disse que não podemos julgar? Quem disse que a gente não pode julgar, irmãos? Quem foi que disse para você? Eu postei recentemente aí uma frase, né, no Facebook, e muitos irmãos se pronunciaram: pastor, não julgue, pastor, vai pregar o evangelho, pastor, vai cuidar da sua igreja, pastor, deixe que Deus é quem vai tratar disso, pastor, não se pronuncie, não fale nada a respeito disso, e cada um vai pagar diante de Deus. Deus há de revelar o profundo e o escondido, querido, mas Deus vai usar quem? Você quer que Deus use quem para mostrar o profundo e o escondido que está por aí? Você quer que Deus use quem? Meipsio? Você quer que Deus use quem? Você quer que Deus mande um anjo do céu e diga: o caminho que vocês estão seguindo é o caminho errado? Vocês querem que Deus faça o quê? Deus desça do céu, se manifeste para você presencialmente, através do arcanjo Miguel, de Gabriel, e diga: ei, você está no local errado. Você quer? Você tem que ler a palavra. Você tem que ler a Bíblia, e a Bíblia vai te mostrar a verdade. E se aonde a gente estiver, não estiver baseado nesta verdade, irmãos, abra os olhos. Abra os olhos. Abra os olhos. E quem foi que disse para você que eu não posso julgar? Não é? Talvez você desconheça a palavra de Deus. Né? Uma irmã até falou para mim, assim: pastor, isso que o senhor fala assim em público, nas redes sociais, traz escândalo, escandaliza. E aí de quem vem o escândalo? Eu pergunto para você, querido. Eu pergunto para você. Lá em Mateus capítulo 23, quando Jesus ele começou a falar para os escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, chamando eles de salteadores, que entravam na casa das viúvas e assaltavam as viúvas, chamando de ladrão, em outras palavras, publicamente na cara dos fariseus e escribas. Eu pergunto para você, o escândalo estava vindo de Jesus, que estava denunciando os escribas e fariseus, ou o escândalo estava vindo dos escribas e fariseus que estavam vivendo no erro? Quer dizer que nós vemos o erro, aí eu me pronuncio julgando aquele erro, condenando aquele erro. Não é a pessoa, porque a pessoa a gente ama, a pessoa a gente abraça, a pessoa a gente perdoa, a pessoa a gente conclama o arrependimento, a pessoa a gente diz para ele: olha, volta, conserta, dá tempo, olha, ainda dá tempo de você corrigir. As pessoas a gente faz isso, mas as ideias e os pensamentos errados nós temos que corrigir, queridos. Aí você quer dizer que Jesus então trouxe escândalo porque Jesus denunciou os fariseus? Jesus trouxe escândalo porque Jesus condenou as práticas erradas dos fariseus? É isso que você está dizendo? Ou quer dizer que os fariseus é quem provocou então os escândalos? Quem provocou os escândalos? Jesus ou os fariseus? Pois é, queridos, a gente precisa despertar. A gente precisa pensar biblicamente. Não é pensar apenas a minha ideia. Eu acho que é assim. Eu ouvi falar que é assim. Você tem que parar de ficar ouvindo Bíblia de caixinha de promessa. Tem crente que só vive na caixinha de promessa. Tudo que ele conhece é versículo-chave, Isaías 43 e 10, versículo-chave. Irmão, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, leia a doutrina. Conheça as Escrituras. Pare de ser um crente que vive tomando de mamadeira, que nunca come da palavra, só come o que os outros dão, o que os outros falam. Está na hora da gente despertar, está na hora da gente olhar para o alvo que é Cristo. Precisamos despertar quanto a isso. Quando nós olhamos, por exemplo, será que Paulo, irmãos, ele condenava as heresias dos seus dias? Será que Paulo condenava as heresias dos seus dias? Ou será que Paulo ficava calado porque, em final de contas, quem vai julgar é Deus?
Hã? Será? Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, tá certo? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Paulo, ele julgava e condenava veementemente todos aqueles que pregavam um falso evangelho. Paulo se colocava de pé e denunciava abertamente. Eu posso mostrar isso para você na Bíblia Sagrada. Se você, por exemplo, olhar em 1 Coríntios 11, verso 1, você vai ver que Paulo ele vai tratar exatamente disso, né? Paulo vai tratar sobre essa questão de julgar ou não julgar, de falar ou não falar. Meus irmãos, veja o que é que Ciro Sanches ele coloca aqui no seu livro. Qualquer pregador ou escritor nesses tempos pós-modernos que combata o erro não é visto com bons olhos, não é? Pois é, qualquer pregador, qualquer irmão ou irmã que se colocar para combater o erro, você não é visto com bons olhos. Na verdade, nosso público quer ouvir toma chave, nosso público quer ouvir toma vitória, nosso público quer ouvir toma bênção, nosso público quer ouvir receba, determine sua vitória, seja próspero, seja abençoado. Mas se qualquer um que se pronunciar assim, seja bem-vindo. Mas se pronunciar como Paulo, falando a verdade, é logo desprezado, é rechaçado, é maltratado, não é visto com bons olhos. Veja então o que é que Paulo escreveu, né? No entanto, o apóstolo Paulo asseverou, inspirado por Deus, que convém imitá-lo, assim como ele imitava Cristo. Veja, Paulo imitava Cristo. Se ele imitava Cristo e Cristo condenava os escribas e fariseus, Paulo também julgava, queridos. Paulo também condenava, Paulo apontava também para os erros teológicos, né, que as pessoas às vezes cometiam, e ele também foi esse bandeirante, né, um João Batista também do século I. Quando a gente lê, por exemplo, 2 Coríntios 11:5, Paulo diz assim: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Paulo não se considerava inferior, então veja que Paulo ele vai dar essa palavra, né? No verso 13 diz assim: não pense que esses falsos apóstolos, veja, por que Paulo está chamando lá na igreja alguns de falsos apóstolos? Não era melhor ele deixar para que Deus julgasse, não? Não era melhor ele deixar, não, Deus é quem julga, se tem falso apóstolo não é comigo, é com Deus. Por que Paulo vai se pronunciar? Por que será que Paulo então vai se colocar e vai dizer é falso apóstolo? Por que será? Aqui Paulo não cita nome, né? Você diz aí, pastor, pode julgar, realmente, pode chamar, se é falso, chamar de falso mesmo. Mas não cita o nome não, pastor, porque pega leve, não é? Afinal de contas, não cita o nome não. Tudo bem, né? Vamos caminhar mais um pouco. Quando a gente olha para Gálatas 3, verso 1, Paulo vai dizer assim: ó, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? E a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Já pensou se Paulo vivesse em nossos dias, irmãos? Já pensou se Paulo vivesse em nossos dias? Paulo disse: ó, insensatos Gálatas. Ele disse o nome das pessoas, da região. Já imaginou se eu chegasse aqui e dissesse: ó, insensato igreja X. Ó, insensatos líderes X. Ah, insensato religião X. Ah, insensata igreja X. Já imaginou se eu chegar? Aí você ia dizer: não, tá errado, pastor Fagner. Mas não é eu que estou errado simplesmente. Paulo também estaria errado, não é? Porque Paulo chegou escrevendo e disse: ó, insensato Gálatas. Vocês são insensatos. Já imaginou se eu chegasse aqui para qualquer um dos irmãos que estão me ouvindo aqui e dissesse assim: vocês são insensatos? Porque quem foi que vos fascinou para deixar de obedecer a Jesus que morreu por vocês na cruz? Já imaginou? Paulo seria então rechaçado como alguém que está julgando mal, como alguém que deveria ficar calado. Cuida do teu ministério, Paulo, cuida da obra que Deus te deu, Paulo, fica restrito ao que Deus te chamou, Paulo não vai estar falando essas coisas. Será que a gente diria isso para Paulo? Será que você diria isso para Paulo? Pois é, nós vemos aí que Paulo, querido, vai se pronunciar exatamente dessa maneira, mas muitos já, inclusive, né, sempre aí apontam: ah, pastor, mas o senhor despreza grupo tal, cantora tal, pregador tal, não sei o que. Não é pessoas, queridos, é ideias, pensamentos, atitudes, tá certo? Nós precisamos sim nos pronunciar, precisamos sim julgar quando necessário, com base na palavra de Deus, sem ódio no coração, sem rancor no coração, mas julgar conforme nos orienta a palavra de Deus. Nós precisamos combater o pecado, queridos. Engana-se quem pensa que Paulo ficava hoje, né, como alguns cristãos ficam, talvez como você ficaria, em cima do muro. Não, pastor, eu não vou falar nada, eu quero levar processo de ninguém, queridos. Já imaginou se Paulo pensasse isso? Ah, vou levar um processo. Já imaginou se Paulo pensasse isso? Mas, queridos, nós olhamos então que
Paulo não ficaria em cima do muro, né, e nada diria acerca desses super pregadores que há hoje, desses cantores ídolos que há hoje, desses falsos mestres que há hoje, e desses falsos pastores que há hoje, líderes que há hoje. Paulo não ficaria em cima do muro, queridos. Paulo se pronunciaria. Muitos líderes hoje ficam quietos antes as mais grandes inovações que são pregadas, que são ditas, que são lançadas aí na igreja, que são lançadas em meio ao público. Infelizmente, dizem nos bastidores que não aceitam isso, que não concordam com aquilo, fica pelos bastidores dizendo, não, eu não concordo com isso, com a atitude de fulano, não concordo com a atitude do pastor fulano, não concordo com a atitude do irmão fulano, não, mas fica nos bastidores, não tem coragem de ir a público e anunciar a verdade, porque prefere, sabe o quê? O que eu disse no início do vídeo, você prefere o conforto do erro do que o confronto da verdade. É assim que a gente vive. Geralmente a gente não quer dizer a verdade para o nosso amigo porque essa verdade vai confrontá-lo e a gente não quer confronto. A gente quer paz. O irmão disse para a gente, pastor, segue a paz com todos. E a santificação. Claro que eu tenho que seguir a paz com todos. Mas eu não tenho como viver em paz com quem ele é uma escória para o evangelho. Eu não posso viver em paz com quem é um desfavor ao evangelho. Eu não posso viver em paz com quem vive com falsidade, usa, não é, da igreja para meios equivocados, meios errados, meios distorcidos. Eu não posso, queridos. Eu não posso. Simplesmente eu não posso. Então, queridos, não dá para ficar calado diante das inovações, desses falsos valores que são pregados, não é? Falsos valores que são anunciados. Meus queridos, isso é um sinal da vinda de Jesus, né? É o que muitas pessoas dizem, temos que aceitar tudo isso em silêncio, Jesus está voltando, pastor, fique em silêncio, pastor, isso tudo é anunciando que Jesus está voltando, não é assim que a gente diz? Fique em silêncio, queridos. Paulo não pensava como muitos mestres da modernidade agem, né? Que acabam então fechando a sua Bíblia e não pregando a verdade, porque afinal de contas o erro tinha que vir mesmo, a gente não deve falar, o pastor não deve se pronunciar, não deve dizer nada, não é? Ainda eu gostaria de discutir com você aqui uma temática dentro desse tema. Será que, já que a gente viu biblicamente falando que a gente pode julgar, e deixa eu te citar um texto aqui de 1 Coríntios 5, né? 1 Coríntios 5, porque tem gente que diz assim, não, pastor, deixa que quem vai julgar é Deus, né? Deus vai julgar no juízo final. Deus vai julgar no juízo final. Mas veja o que é que a palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios, capítulo de número 5, né? 1 Coríntios, capítulo de número 5. Veja aí comigo, se você puder abrir aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler aqui a partir do verso... Deixa eu ver aqui o verso da palavra, verso 12, tá certo? Vamos ler aqui a partir do verso 12, veja o que é que diz a palavra de Deus. Porque tenho que... Por quê? É uma pergunta que ele faz, né? Por que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Paulo está dizendo, será que nós temos também que julgar os que estão de fora? E ele diz assim, não julgais vós os que estão de dentro? Ele está fazendo uma pergunta quase que num senso afirmativo, não julgais vós os de dentro? E ele fala no verso 11, mas Deus julga os que estão de fora, ou seja, o mundo quem vai julgar é Deus. Não devemos fazer valores de juízo, que é o que a gente vê direto, né? A gente vê direto pessoas gravando vídeos aí, já fazendo juízo de pessoas que estão no mundo. Aí, a fulano, governador tal, prefeito tal, e fazendo juízo de quem está no mundo. Mas quem está no mundo, diz a palavra, quem vai julgar é Deus. É Deus quem vai julgar o mundo. Paulo vai dizer aqui, mas não é Deus quem julga os de fora? É Deus quem vai julgar os de fora. Pastor, e a gente vai julgar quem? Mas ele vai dizer no texto, tirai, pois, dentre vós esse iníquo, ou seja, aqui, certo? Se a gente identificar aqui o erro, aqui a gente deve expor, deve tirar, deve excluir, deve disciplinar, deve julgar, deve então tomar as medidas que vão então trazer o arrependimento. A gente precisa fazer isso. Os de fora, Deus irá julgar. Esses ímpios aí, passou lá no carnaval, colocou lá uma cena de Cristo, o diabo, matando pau em Cristo e tal. É do mundo, o mundo não conhece Cristo, o mundo não sabe quem é Cristo, o mundo não conhece a verdade. Eles vão estar sempre fazendo isso, vão estar sempre levando dessa maneira o mundo. Deus vão julgar, eu não preciso julgar eles não, porque Deus vai julgá-los. Agora, na casa do Senhor, tirai esse de dentro de vós. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que sabe
né? De muitos erros que são, às vezes, ao longo da história você vê. Não é um erro. Eu não estou falando aqui de pessoas que erram, porque todos são sujeitos a errar. Eu erro. Eu, pastor Fagner, sou um pecador miserável. Preciso me arrepender todos os dias. Agora, uma coisa é eu ser um pecador, eu errar, eu falhar. Uma coisa é eu viver abraçado com o meu pecado. Uma coisa é eu viver abraçado com o erro. Uma coisa é eu viver mergulhado no erro, na lama e dizendo é normal, é normal, é normal, é normal. Normal nada. Não tem nada de normal. Então a gente precisa, queridos, despertar quanto a isso. Precisamos olhar e ver essas verdades. Né? Precisamos despertar quanto a isso. Então veja que os de fora Deus vai julgar, mas os de casa cabe a nós. Está aí na palavra. Está aí na palavra. Eu fiz essas perguntas para várias pessoas, ninguém me responde. Porque diz, não, pastor, você não pode julgar não. Quem tem que julgar é Deus. Deus vai julgar os de fora, mas os de casa quem julga somos nós. Está aí na palavra. Ou então você risca esse versículo da sua Bíblia, tá certo? Pega aí a tesoura, corta ele, arranca. Não quero essa parte da Bíblia não. Né? Porque você não aceita a palavra de Deus. Na verdade, você só aceita a caixinha de promessa, não é? Mas é importante você entender isso aí. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que nós devemos citar nomes? Será que eu poderia vir a público aqui citar nomes? Fulano de tal, tá assim, 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 não precisa ser corrigido, levar ele ao arrependimento. Já que eu fui até ele, ele não quer arrependimento, eu não sei, irmãos, vigie, não coma da doutrina, do ensinamento de fulano de tal, de fulano de X, de ciclano, porque fulano de tal tá assim, 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 me enganou, falhou, eu sei lá, citar. Você acha que seria errado fazer isso? Me responda. Você acha que seria errado? Sim ou não? Você fica aí meio apreensivo, né? E eu sei, pastor. Vamos ver. Vamos ver na Bíblia se é errado ou não é errado. Queridos, quando a gente lê a palavra de Deus, lá em Filipenses 3, verso 18, Paulo vai dizer assim, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Veja, Paulo cita que há na igreja de Filipenses pessoas pelas quais ele já lhe fez chorar muito e que eles são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. Certo. Então veja que, vamos ver aqui a reação de Paulo em relação a essas pessoas, tá certo? A essas pessoas. Se você ler Tito capítulo 1, verso 10 a verso 12, uma das expressões que Paulo ele vai citar lá é assim, porque há muito desordenados, faladores, vãs e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca. Tem pessoas que estão no nosso meio que a gente tem que calar a boca dela, tem que tapar a boca dela, certo? E Paulo continua, homens que transtornaram casas inteiras, ou seja, bagunçou a casa inteira com as suas falsas doutrinas, ensinando o que não convém, por torpe e ganância, ou seja, por dinheiro. Não é assim que estamos vendo? Pessoas entrando dentro das casas das pessoas, através de meios de comunicação ou pessoalmente, e devorando a casa das pessoas, sugando tudo que ela pode sugar das pessoas, porque a pessoa dá o dízimo, aí pede uma oferta de campanha, aí a pessoa faz uma oferta de campanha, ele pede alimento, aí você dá alimento, o camarada vai pedir roupa, aí começa, meu irmão, é uma verdadeira bagunça, uma bagunça, certo? Torpe e ganância, invadindo a casa das pessoas, usando os meios possíveis que ele tem à disposição dele, invadindo a casa das pessoas em prol de alcançar aí justamente, não é, a sua ganância. Um deles, seu profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Tudo bem, até aqui Paulo não cita nome de ninguém, não é? Mas vamos avançar aqui mais. Vamos avançar porque, na maioria das vezes, a gente acha que não devemos citar o nome, não é? Mas veja aí o que é que Paulo fala em Gálatas, capítulo de número 2, verso 14. Você lembra dessa passagem bíblica? Lembra? Veja o que é que estava acontecendo na igreja de Gálatas, né? Aos Gálatas. O que é que estava acontecendo ali? Pedro, né, da circuncisão, judeu, ele ia às vezes nas igrejas que Paulo havia ganhado para Cristo, e Paulo era apóstolo dos gentios, Paulo havia ganhado os gentios. Aí Pedro, quando chegava na casa dos gentios, Pedro comia, Pedro conversava, Pedro dialogava. Porém, quando tinha um judeu junto com Pedro, que estava na casa do gentio com Pedro, Pedro não comia, Pedro não entrava, Pedro ficava lá todo recolhido, sem muito contato com o gentio, porque julgava que se contaminaria com os gentios. Mas na verdade era porque estava na presença de outros judeus. Mas na ausência dos judeus, Pedro conversava, entrava na casa e pregava. Aí Paulo percebeu que quando não tinha judeu, Pedro era uma pessoa. E quando tinha judeu, Pedro era outra pessoa. Sabe o que é que vai acontecer?
Gálatas capítulo de número 2, verso 14, diz assim, sendo tu, né, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Pedro foi resistido pelo apóstolo Paulo na cara. Pedro foi repreendido por Paulo na cara. Diante da igreja, viu? Tá na carta. Paulo ainda escreve a carta dizendo que repreendeu Pedro diante dos outros irmãos. Veja que Paulo reagia, né? Paulo não dizia assim, deixamos com Deus, não, deixa que Deus resolve, deixa que Deus vai tomar providência. Deus toma providência, mas o canal pelo qual Deus vai tomar providência é eu e você. É nós que temos que se posicionar, temos que se colocar de pé, ter uma postura, ter uma atitude. E é isso que Paulo vai fazer. Paulo então vai se colocar de pé e vai dizer então justamente isso aí. Né? Mas quando vi que não andava bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Paulo disse a Pedro na presença de todos. Agora, se eu se colocar aqui dentro da presença de todos vocês para denunciar o pecado, né? Muitos dedinhos, pro lado do pastor. Do pastor não pode, deixa com Deus, quem vai julgar é Deus, quem vai tratar da alma deles é Deus, deixa isso, pastor. Mas isso aí é um pensamento, né, que você aprendeu com os super pregadores que se protegiam, né, dizendo para você que a gente não deve julgar ninguém, que a gente não deve nunca trazer palavras de juízo ao erro de alguém, não é? A gente aprendeu assim, porque é dessa maneira que os super pregadores ou super pastores se protegem, criando então nas pessoas esse medo, criando nas pessoas essa barreira para que elas não venham se pronunciar. Aí eu pergunto para você, será que seria errado pronunciar nomes? Claro que não. Eu não pronuncio porque ainda não pronuncio, primeiro porque eu acho que não se faz necessário ainda. Não se vem o caso ainda. Eu não julgo que seja necessário, porque poucas palavras para um bom entendedor basta. Muitas pessoas que estão me ouvindo sabem exatamente e conhecem, não são nenhum menino, nem uma menina, nem um bobinho, nem um lerdo na fé, um bobo na fé. Não são. Entendeu? Agora, se fingir de cego é outra coisa. Passar a mão no erro dos outros é outra coisa. Concordar com quem está no caminho largo, né, e ir com eles no caminho largo é outra coisa. Tá certo? É diferente, queridos. É diferente. Então, será que deveríamos julgar nome? Será que existe outro texto, pastor, que Paulo citou nome? Tem, queridos. Veja aí, 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso 10 e verso 14. Veja o que Paulo vai dizer. Como se vê, quando necessário, Paulo citava nomes, queridos. Veja o que é que vai dizer o texto. Porque Demas me desamparou amando o presente século. Paulo citou o nome dele, né? Demas, que andava comigo, que pregava o evangelho comigo, que fez missões comigo, me abandonou e amou o presente século, amou o mundo agora, amou os prazeres do mundo. Demas, que estava na verdade, está desviado agora. Paulo citou o nome. Mas se você acha que não deve julgar e nem citar o nome, feito Paulo fez, risca a tua Bíblia. Arranca Timóteo da tua Bíblia. Arranca porque, afinal de contas, você é o crente da caixinha de promessas, né? Só lê versículos chaves. Não lê a Bíblia inteira, não lê a palavra de Deus inteira, fica lendo metade. Quer ver outra coisa? Não é? Porque será que muitas pessoas, né? E Paulo continua no texto, né? Deixa eu citar o restante do texto. Paulo vai dizer assim, Alexandre, o latoeiro, veja, citou Alexandre. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Paulo vai dizer, rapaz, esse camarada que está aí na igreja aí, causou males a mim. Quem é, Paulo? Quem é? Alexandre. Me causou muito males. Paulo citou nomes. Paulo! Faz isso não, Paulo. Tu é maluco. Quem vai fazer isso é Deus. Seria você, né? Se você visse Paulo falando isso. É assim que você agiria se você visse Paulo pregando isso, escrevendo isso, não era? Você dizia, Paulo está errado. Olha aí, deveria estar pregando o evangelho, fazendo a obra, fazendo outra coisa. Só que desfazer as obras do diabo na boca de muitas pessoas ditas evangélicas também é fazer a obra. Eu vou repetir, eu sei que é forte essa palavra, mas desfazer a obra do diabo na boca de muitos pseudos pastores ou falsos pastores, que a vontade que dá é citar nomes,
mas a gente, por questão de ética, né? Brasil, né? A gente, não, vamos tirar por menos, né? Vamos. Mas, irmãos, Paulo julgava citando nomes. Mas se você não concorda, arranca essa página da tua Bíblia. Afinal de contas, você é um crente meia boca, né? Só crê em uma parte que é boa, na parte que não é mais. Não, isso aqui eu não aceito, não. Siga a sua vida evangélica assim. Siga seu cristianismo assim. E veja ainda, queridos, que Paulo vai dizer, o Senhor lhe entregue, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Né? Ele vai dizer, olha, lá, ele que me causou muitos males, que o Senhor lhe pague. É claro, eu não vou tomar medidas pessoais. Eu vou então, de maneira sanguinária, tomar medida com as minhas próprias mãos. Eu não. Eu faço feito Paulo, anuncio, falo, abro a boca, grito para ver se salvo alguns do fogo do inferno. Eu faço isso. Porém, agir, pagar, quem vai realmente puni-los não é eu. Quem vai puni-los é Deus. Deus é quem vai puni-los. Se não punir aqui na terra, eu espero que Deus puna aqui, porque aqui ele pune e a gente se arrepende. Se não se punir aqui, né, Deus então reservou para o fogo do inferno, serem julgados na eternidade. Quem dera que a gente sempre seja julgado aqui, né? Quem dera esteja sempre alguém que grite para a gente o nosso pecado. Eu como pastor, não posso deixar meus membros, minhas ovelhas pecarem em paz. Eu perturbo. Minha irmã, meu irmão, não pode. Meu irmão, minha irmã, ele fica perto. Eu perturbo, como pastor, não deixo minhas ovelhas pecarem em paz. Eu perturbo. Você como pai, deixa seu filho pecar em paz ou fica perturbando? Não é por aí não, meu filho. Não é por aí não, meu filho. Não é por aí não, meu filho. Você como mãe, deixa seus filhos pecarem em paz ou você fica dizendo, meu filho, não é por aí não, meu filho. Não é por aí não, meu filho. Por aqui, se orienta, se ajeita, se apruma. Não é assim que a gente faz? Pois é, como pastor, também eu faço isso. Eu grito para ver se salvo alguns que estão iludidos, cegos, perdidos. Perdidos porque eles só enxergam aquilo que é visível aos olhos. E aquilo que é visível aos olhos é bonito, porque é sepulcro caiado. O sepulcro caiado é bonito por dentro, por fora. Lindo, mármore, pedra, bem bonitinho, tudo arrumadinho. Quem só enxerga aquilo que está visível aos olhos só vai ver o externo. O externo é bonito demais, muito bonito. Obras sociais, casa de recuperação, cruzadas evangelísticas, várias igrejas, pastores para lá, pastores para cá, obras 24 horas, é muito bonito. Quem olha só por fora vê isso. Mas quem já foi de dentro, quem já estava pertinho, quem estava lá convivendo, sabe, que conhece como é que funciona o sistema podre, certo? De corrupção, de erro, de coisas erradas, de tramitações erradas, de caixa 2, de destruição de lares, de vida errada, não é? De tramitações erradas, olha, falta palavras para dizer. Você não sabe, você não conhece a história, não sabe, fica calado. Mas se você sabe, chame ao arrependimento. Chame para ver se há arrependimento, porque a minha oração é que todos aqueles que porventura vivam hoje mergulhados no erro possam se arrepender e voltar-se verdadeiramente para Deus e para a sua poderosa palavra. Amém? Então, devemos julgar, mas não de maneira agressiva. Não devemos julgar para matar ninguém, para destruir ninguém. Não devemos ser contundentes, né, querendo agredir a imagem pessoal de ninguém. Essa não é a intenção, tá certo? Também devemos, então, fazer isso, mas fazer em nome de Deus, baseado na palavra de Deus, com prudência e com sabedoria. Amém, queridos? Eu tenho um convite para você, só que antes eu gostaria de orar com você que tem esse mesmo sentimento. Porque amar é odiar, sabia disso? É o que, pastor? Amar também é odiar. Sempre que eu amo alguma coisa, por exemplo, sempre que alguém ama, lá no coração dele também está o ódio. Porque alguém diz assim, pastor, isso é ódio no seu coração, pastor. Não, queridos, é porque quando eu amo, eu também tenho ódio. Como assim, pastor? Porque quando você ama, por exemplo, a verdade, automaticamente você está dizendo, eu odeio a mentira. Entendeu?
Quando você diz eu amo a verdade, automaticamente você está dizendo eu odeio a mentira. Então, você ama e odeia ao mesmo tempo. Quando você diz assim, eu amo a fidelidade, sabe o que é que você está dizendo? Eu odeio a infidelidade. Quando você diz eu amo aquilo que é certo, você está dizendo eu odeio aquilo que é errado. Quando você diz eu amo aquilo que é verdadeiro, você está dizendo eu odeio tudo aquilo que é mentiroso. Porque amar é impossível se não tiver também no coração ódio. E eu tenho no coração amor e tenho ódio. Porque amo, eu odeio. Porque amo, eu odeio tudo aquilo que fere o meu Senhor, que fere a palavra do meu Deus e que me fere como pessoa em Cristo. Não sei se você também é assim. Ou se o seu coração só tem amor falso, né? Que não consegue odiar o erro. Mas diz que ama a verdade, mas ao mesmo tempo ama o erro. Amar também é odiar, queridos. Então você que diz assim, pastor Fábio, você está com ódio no coração? Estou com ódio no coração. Ódio pelo erro, ódio pela a falsidade, ódio pela hipocrisia, ódio pela cara de pau, de dizer que todos que saíram daqui saíram em pecado. Oh, queridos, tenho ódio por essas atitudes hipócritas, por essas atitudes ingênuas, né? Essas atitudes... Não tem nem palavras para expressar tamanha e horrenda, né, atitude. Né? Aí também vai dizer, recentemente eu vi um áudio aí circulando na internet, mandaram para mim inclusive. Pastor, né, lá no áudio estava dizendo assim, eu reuni os pastores da diretoria para dar o salário de fulano. Eu era da diretoria na época, né? Que ganhou o carro. Eu reuni os pastores da diretoria para dar o carro fulano. Eu era da diretoria na época, só que eu não participei de reunião nenhuma. Eu não participei de reunião nenhuma. E eu era da diretoria. Passou aí no aumento de salário lá. Eu era da diretoria também, mas não participei de reunião nenhuma para dar aumento de salário. Aí vim para público, a gente reuniu a diretoria, concordamos em pagar a parcela do carro para fulano. Aí veja, aí a gente resolveu então com a diretoria dar um aumento no salário dela para pagar o carro dela. Ou seja, aumentou o salário dela para pagar o carro dela e ele deu o carro de presente. Isso é presente ou ela está pagando o próprio carro com o aumento de salário que é digno dela? Me responda. Queridos, eu vou encerrar, sabe? Vou encerrar com o coração indignado com isso. Mas amando as pessoas. Amando as pessoas e odiando o erro. E a minha oração é que você possa despertar, você possa abrir os olhos, você possa olhar para Cristo, que você possa, antes de falar qualquer coisa, pesquise realmente se procede, como é que se procede, por quê. Será, queridos, que fulano saiu, todos eles estão errados, somente esse aqui está certo. Todos eles que saíram estão errados, esse sem pecado, todo mundo está errado, só esse aqui está certo. É isso. Todo mundo está errado, só esse aqui está certo. Quer dizer que o mundo inteiro está errado e eu estou certo. Eu não posso ser questionado, não posso ser... Eu sei que eu não tenho voz, né? Eu não vim a público ainda falar, comentar qualquer coisa dessa natureza, mas isso entristece, irmãos, isso entristece. Entristece porque eu também tenho família para dizer que eu saí em pecado. Os demais que saíram, que eu não quero citar aqui nomes, já vocês conhecem, também têm famílias para dizer que eles saíram em pecado. Se saíram em pecado, que pecado foi esse? Por que eles não... E falar no pecado desses que ele julga que saíram em pecado, né? Tem pessoas lá, viu? Pessoas lá que cometeram cada pecado, irmãos. E disciplinado no outro mês estava servindo ceia, pregando na igreja. Aleluia, glória a Deus. Profetizando, levando a mensagem na igreja. E eu estava na reunião, fulano não está disciplinado. No mês seguinte, fulano está na igreja pregando, ministrando Santa Ceia. Está andando no ministério para lá, para lá, para cá, para lá, para lá. Essa é a triste realidade. Tem tantas coisas, sabe, que não convém eu falar, porque envolve outras pessoas e aí cabe a elas
tratarem do assunto. Mas aqui fica a minha nota de repúdio, falo isso com a dor no coração, porque milhares de vidas estão sendo amaldiçoadas por causa de pessoas que dizem eu vou ficar no erro mesmo. Uma vez eu confrontei um líder, sabe? Você sabe? Eu confrontei ele, pastor, isso está errado. O ministério tem uma proporção tão grande, canal de rádio, tem um alcance tremendo. Se a gente fizer o que é certo, Deus vai ser glorificado. A gente não precisa de apoio político, não precisa de apoio disso, daquilo. A gente tem aí uma ferramenta que Deus nos deu para pregar a palavra. Não, mas todo mundo faz isso, foi o que eu ouvi. Todo mundo faz aliança. Todo mundo aceita isso, aquilo, faz parte do grupo, faz parte do meio. Eu disse, pastor, todo mundo aceita. Só que todo mundo que o senhor está falando são pessoas não crentes, pessoas do mundo, pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que não são tementes a Jesus. Mas nós somos cristãos, nós somos pastores, nós somos evangélicos. Nós levantamos a bandeira do Evangelho da Paz. Ore, querido, pela igreja brasileira. Ore pela igreja que está padecendo. Você sabe por que existem tantos ateus? Muitas pessoas dizendo assim, eu sou um desigrejado, não quero mais ir para a igreja nenhuma. Eu não creio mais no Evangelho, não creio mais. Sabe por que eles são ateus? Não é porque eu estou vindo aqui denunciar erros, não. Não é porque eu estou vindo aqui e falar de que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e precisa ser consertada. Não é por causa disso, não. Elas são ateus, na maioria das vezes, porque eu e você diz crer em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Nós vivemos como se Deus não existisse. Nós falamos como se Deus não existisse. Nós pregamos como se Deus não existisse. Nós andamos como se Deus não existisse. Nossas atitudes mostram que Deus não existe. Eu estou me incluindo aqui porque às vezes a gente faz coisas dessa natureza. Que as pessoas olham para a gente e dizem assim, Deus existe? Como que Deus existe? Se Ele que é pastor, vive aí aceitando cargos ditos, né, cargos comissionados da prefeitura, mas ele não frequenta lá do trabalho. Eles não vão lá. Nos horários do expediente da prefeitura, estão lá na igreja pregando, estão lá fazendo programa de rádio, estão lá evangelizando, estão lá, estou aqui, glória a Deus, aleluia. Aí o mundo olha para isso e diz assim, aí os crentes. Todo mundo hoje sabe, não tem dúvida, de que todos, sem exceção, quem entra na política, quem entra nesse meio, ele entra e é uma mão é uma mão dupla, não é? Uma mão, recebe ajuda com a mão e tem que dar a outra mão. Tem que ser esse joguinho. Todo mundo sabe. Tem que se vender. Tem que se vender. Todo mundo sabe que tem que se vender. Não é? Mas, infelizmente, a gente abraça essas causas, né? Infelizmente. Feche os seus olhos, se você puder e deseja orar pela igreja. Pai querido, Pai eterno, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, por esta oportunidade de deixar aqui, Senhor, esta palavra e também a minha palavra de indignação, Senhor. De indignação, eu não sei aonde é que isso vai parar, aonde é que isso vai terminar, Senhor. Eu não sei aonde é que isso vai ser levado, mas eu sei que se eu estou sendo conhecedor dessas histórias é porque eu devo fazer alguma coisa. Eu devo fazer alguma coisa, assim. Se João Batista ficou conhecendo que Herodes estava flertando com a sua cunhada e ele denunciou porque sabia, porque o Senhor trouxe ao seu conhecimento para que ele denunciasse. Jesus só denunciou os escribas porque o Senhor mostrou para Jesus que eles eram sepulcros caiados. O Senhor só usou Elias para denunciar Acabe porque o Senhor mostrou para Elias que Acabe estava desviado. Então, Senhor, se eu sou hoje conhecedor destas verdades ocultas a muitos, me ajuda, Senhor, junto com milhares de outros, cumprir este propósito e ser um porta-voz da verdade.
ainda que isso nos custe a cabeça, Senhor. Nos ajuda a ser porta-voz da verdade. Nos ajuda a pregar a verdade, falar a verdade. Ainda que isso nos ponha atrás das prisões, sejam julgados pelos juízes da terra, sejamos recriminados, julgados, maltratados por aqueles leigos que não conhecem a palavra, mas que estão com a mente bitolada, Senhor, ou com a mente fechada naquele super ídolo que ele tem, que é o seu pastor, o seu cantor, ídolo que ele serve. Ó Deus, liberta-nos, liberta-nos, liberta-nos. Reforma a igreja, Senhor. Reforma a igreja, desperta, traz um avivamento para a nossa igreja, para o nosso povo, para a nossa sociedade, Senhor. É no teu nome que eu te peço, Senhor. Amém, Jesus.